Você deve concordar comigo que para construir um CNPJ, uma empresa forte, sólida, né, saudável, que cresce todos os anos, que te traz resultados consistentes, você precisa ter um CPF primeiro, de acordo com onde você quer chegar. Um CPF forte, uma mente forte, né, um corpo, uma mente, uma saúde boa, para que você possa ter energia, né, ser saudável para resolver problemas e fazer a sua empresa crescer. Só que muita gente negligencia a saúde na hora de construir o negócio, achando que vai ter mais tempo para focar no negócio e isso vai trazer resultados mais rápidos. E isso até é verdade, pode trazer resultados mais rápidos. Se você troca o dia pela noite, vira a noite trabalhando, negligencia a sua saúde, abre mão daquele tempo de montar uma dieta, de seguir uma prática de exercícios toda semana ou todo dia, para que você foque mais no seu negócio. Você pode até ter resultados mais rápidos. Só que eu não vou dizer que isso é sustentável nem a longo prazo. A curto prazo, isso já não é sustentável. Você vai perceber que sustentar uma rotina assim por, sei lá, 3 meses, já vai acabar com a sua energia e com a sua capacidade de pensar, de resolver problemas, de raciocinar, e aí você vai acabar perdendo ao invés de estar ganhando. Então não vale a pena trocar a sua saúde, o seu CPF, digamos assim, para construir um CNPJ. São coisas que elas são interdependentes, um depende do outro para funcionar. E por que que o açúcar, da onde entra o açúcar, né, nessa história toda? O açúcar tem um poder absurdo de acabar com a sua saúde. E acabando com a sua saúde, ele pode acabar com a sua empresa também. Se você não tiver saúde, você não consegue ter resultados, né, num negócio, num empreendimento, numa empresa que seja, no seu trabalho, qualquer coisa. Porque você não vai ter energia para poder ter resultados. Então agora que a gente entende que é extremamente importante construir um CPF forte para ter um CNPJ forte, eu vou te explicar o meu caso pessoal, com uma pessoa que consumia muito açúcar todos os dias, como que eu consegui cortar ele da minha vida. Mas antes, cortar não significa literalmente, não quer dizer que eu parei de comer um doce que eu gosto. Eu continuo, só que eu faço isso de uma forma moderada. O grande problema do açúcar é você consumir ele de uma maneira burra. Se você consome açúcar da maneira inteligente, não tem problema nenhum nesse consumo de açúcar. Então vamos lá, como que eu fiz para cortar aqui o açúcar da minha vida? Primeiro, eu gosto muito de café, comecei a tomar café constantemente tem uns 2, 3 anos mais ou menos. Só que quando eu comecei eu tomava qualquer café de mercado mesmo, aqueles petróleo, né, que é torrado com inúmeras impurezas, tem um gosto extremamente amargo, então eu utilizava açúcar. A partir do momento que eu descobri que existem cafés muito bons, que não existe a necessidade de ter açúcar nele para você consumir e ainda assim não fica amargo, eu parei de consumir o café com açúcar. Então não precisa ser um processo chato, ruim para você. Você só precisa entender que, peraí, será que eu estou consumindo da forma certa? Será que eu não estou pensando de uma maneira burra em estar consumindo esse café com açúcar, sendo que se eu troco ele por um café de qualidade, ele não precisa ter açúcar? Começa pensando dessa forma. Até porque se você gosta de café e tem dificuldade em tirar o açúcar dele, começando pelo café, o café é uma fruta. Uma fruta. E as frutas geralmente elas são doces. Então se o café é uma fruta, por que você tem que colocar açúcar ali naquele café? O mesmo vale para suco natural. Não faz sentido colocar açúcar em suco natural, porque ele já é doce naturalmente. O café é a mesma coisa. Pensa dessa forma e começa a consumir um café de qualidade para que você não precise colocar açúcar. Então assim você está pensando no consumo de uma maneira inteligente agora. Outra forma de você pensar no consumo de açúcar de maneira inteligente e cortar o máximo possível da sua vida é o seguinte: o brasileiro tem o péssimo hábito de não ler as informações. Tá na cara dele lá no mercado, alto em açúcar adicionado, agora tem, né, sei lá, faz uns 2 anos que tem isso nos produtos, em sódio, alto em sódio, alto em não sei o que, e o brasileiro simplesmente bate o olho naquilo ali e ignora, não lê aquela informação. Eu não entendo por que acontece dessa forma, por que a gente tem esse mau hábito. Eu tinha esse mau hábito também, mas hoje eu olho com um senso muito mais crítico. Então, a segunda forma de você cortar o açúcar da sua vida é você ler as informações. Teve uma vez que eu estava comendo um produto, eu não lembro o nome, mas ele era tipo Nutella, né? Um chocolate com avelã. Eu peguei aquele rótulo, é muito bom inclusive, eu virei ele e eu olhei o que estava escrito atrás ali. A cada 100 gramas daquele produto, 56 gramas eram de puro açúcar. Ou seja, mais da metade daquele produto era puro açúcar. Eu parei na hora de comer. Eu me senti totalmente desmotivado em continuar comendo aquilo, sendo que a cada colher que eu comia daquele chocolate lá, tipo uma Nutella da vida aí, mais da metade dela era de puro açúcar. Eu parei na hora e perdi a vontade.
Então quando você lê uma informação, isso pode ser o fator determinante para você pensar, pô, isso aqui não faz sentido para mim, não quero, não vou comer isso daqui. Eu comecei a ler os rótulos de todos os produtos que eu consumia, descobri que tudo tem muito açúcar e simplesmente foi mais fácil. Tá vendo como, pensando de uma maneira inteligente, fica mais fácil de cortar o açúcar. Agora tem uma terceira coisa, isso daqui é mais a longo prazo, mas você vai perceber que quando você começa a diminuir a quantidade de açúcar que você ingere, o seu corpo ele vai se acostumando com isso. Você vai conseguir gerar mais energia sem a dependência do açúcar, porque açúcar vira energia, né? Como todo mundo diz aí e tal. Não entendo muito desse assunto, só que eu entendo que o seu corpo, quando você diminui aquela quantidade de açúcar, ele não vai mais ficar dependente daquilo para gerar energia. Ele vai tirar energia de outras fontes. Aí tudo bem, não estou falando de assunto técnico em relação a isso, mas é o que acontece, é o que aconteceu comigo. E quando você diminui a quantidade de açúcar, a longo prazo, quando você vai consumir algo que tem muito açúcar, você vai se sentir mal. Isso é muito bom. Esses dias mesmo eu estava comendo um chocolate derretido assim e tal, muito bom. Só que eu comi uma quantidade, nem foi tanto assim, foi sei lá, um chocolate derretido, foi umas 4 colheres, 5 colheres assim. E aí o que aconteceu? Imediatamente após terminar de comer, eu comecei a me sentir mal, cansado, fadigado, sem força, sem energia. E era um dia que eu estava muito bem. Então não faz sentido, foi exatamente isso que mudou a minha energia naquele dia. Eu acordei bem, eu dormi bem, enfim, era um domingo ainda, então não tinha muita coisa para fazer, eu estava com bastante energia. Eu comi aquele doce e acabei ficando mal depois, logo em seguida. Então você vai perceber que quando você diminui a quantidade de açúcar, quando você ingerir algo que tem muito açúcar, você não vai gostar, você vai repelir aquilo ali e não vai querer mais, porque você vai ter uma sensação muito ruim. E isso é bom porque você vai parar de consumir bastante açúcar assim. Então a raiz do problema não está no consumo, está no consumo burro. Eu sei que é até chato falar assim, mas é a verdade. A gente consome as coisas de forma burra por esses motivos que eu acabei de dizer, principalmente por não ler informação. Uma outra coisa que me ajudou muito a cortar o açúcar é substituir produtos que têm açúcar por produto zero. Faz o teste, vai no mercado e os dois que eu considero que tem mais parecido, né? O zero açúcar com o que tem açúcar, os dois refrigerantes, falando de refrigerante, é o Guaraná Antártica e a Pepsi. Então vai lá no mercado, compra o Guaraná Antártica com açúcar e um zero, pode ser latinha mesmo, e a Pepsi é a mesma coisa, a Pepsi Black, zero açúcar, e a Pepsi com açúcar. E faça o teste, deixa bem gelado, coloca um gelo no copo lá, coloca os dois, o com açúcar e o sem, e toma. Você vai perceber que eles são 90%, se não mais, parecidos no sabor. Ou seja, não faz sentido você comprar aquele que tem açúcar, sendo que tem o zero no mercado que tem o mesmo sabor. É só fazer um consumo de forma inteligente. É mais um fator aqui que me ajudou muito a tirar o açúcar, né, o máximo possível, né, e não precisar ficar dependente como eu era antes de açúcar. Assim que acontece. Agora, como eu ingiro muito menos açúcar, não tomo café com açúcar há muito tempo, não tomo suco natural com açúcar, qualquer tipo de bebida, como refrigerante, por exemplo, eu só tomo se for zero e tomo só de vez em quando também. Então eu consegui tirar muito o açúcar da minha vida. Agora, quando eu quero consumir um doce no fim de semana, tá tudo bem, eu vou comer o meu doce ali de forma moderada também. Aquele exemplo do chocolate que eu te falei é porque ele tinha muito açúcar, mais de 50% de açúcar, mas enfim, eu posso comer um doce tranquilamente que não vai fazer efeito negativo em mim. Eu tinha muita acne e isso também foi uma grande motivação, né, para cortar o açúcar, porque sempre que eu comia muito doce durante, sei lá, 1, 2, 3 dias, uma semana, na outra semana meu rosto estava cheio de espinha. Então foi uma motivação também para mim parar de consumir açúcar em excesso. Só que agora, se eu chego no final de semana, eu passo, né, a minha vida regrada, certinho, e se tornou muito natural, né, evitar o consumo de açúcar. Mas se eu vou lá e como um doce, tá tudo certo, uma pizza doce que eu gosto pra caramba com sorvete, tá tudo certo, não tem problema. Isso não vai afetar a minha saúde por conta disso. E eu vou continuar tendo uma saúde forte, tanto fisicamente quanto mentalmente, para empreender, para continuar fazendo negócios, trabalhando na minha empresa, enfim, e por aí vai. Por isso que o açúcar tem esse poder absurdo de acabar com os seus negócios, porque ele vai drenar a sua energia, tanto física quanto mental. Então, segue os passos desse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito mais fácil e mais simples e mais rápido para você tirar o açúcar da sua vida.